Abra comigo, por favor, a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, tá? Tessalonicenses, capítulo de número 2, eu coloquei aí nos grupos. Fique com a sua Bíblia aberta, aí papel, caneta ou lápis, para anotar as referências, para anotar muitas coisas que nós vamos estar falando. Hoje nós vamos estar iniciando aqui dentro da série, sem perder o foco da série, Sinais da Volta de Jesus. Nós vamos estar falando aqui sobre a manifestação do anticristo, tá bom? Vamos estar falando aqui dos governos que antecederam esse tempo, como vai ser até chegar ao governo milenar, tá bom? Em nome de Jesus. Diz assim o texto, versículo 1 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, que se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sei que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Senhor, nós te damos graça mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos te cultuando, Senhor. Alguns aqui comigo nessa equipe que o Senhor tem levantado para a transmissão desse culto, outros em suas casas, em famílias, ó Pai, mas nós estamos juntos no Espírito, ó Pai, em uma só adoração. Ó Deus, nós te buscamos em espírito e em verdade, te pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, assim como o Senhor já falou conosco através dos louvores aqui nessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento, nós damos uma ordem em nome de Jesus, toda obra de Satanás, toda artimanha do diabo, que venha roubar o entendimento, ó Deus, a atenção dos teus filhos nessa tarde, início de noite, ó Deus, que haja, Senhor, um batismo de entendimento através da tua palavra sobre nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Não deixa Satanás tirar a atenção dos teus filhos, não deixa Satanás roubar a atenção nessa tarde por nada, que eles possam estar conectados, Senhor, na tua palavra, que eles possam receber esclarecimento e o entendimento, ó Deus, para estar preparados para a tua volta, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero te pedir muito a sua atenção. Evite, em nome de Jesus, de ir na cozinha, de ir na geladeira, de ir no banheiro, de estar se levantando, porque eu sei que não é a mesma coisa de você assistir o culto em casa, é a mesma coisa da igreja. Sempre algo vai te tirar atenção, às vezes a criança. Procure em nome de Jesus estar focado nessa tarde, mais do que nunca. O que nós vamos estar ministrando aqui, irmão, será um divisor de águas na tua vida, amém? Essa palavra essa noite vai vir como uma espada, ela vai penetrar entre ossos e medulas, vai ser libertador o que nós vamos estar ministrando aqui, tá bom? Nunca mais você será o mesmo. Nós vamos ter aqui um entendimento sobre a manifestação do anticristo que está para acontecer, amém? Nesse tempo que Paulo escreve esta carta aos Tessalônicos, havia uma confusão, havia um medo, havia muitas dúvidas. Eles acreditavam que Jesus estava voltando, já estavam dizendo que a volta de Jesus era naquele tempo, era naqueles dias. Então Paulo, que pessoalmente já tinha falado para eles
que não se preocupasse, que ainda ia demorar um pouco, que não era o tempo, volta agora falar através de carta. Chega aos ouvidos de Paulo que a igreja dos Tessalonicenses estavam entrando em conflito, em confusão, porque uns estavam dizendo que Jesus estava vindo, outros que não, e aí Paulo precisa escrever de novo, né, para acalmar, para que eles possam estar calmos, mas perseverantes e atentos para os sinais. Então vamos lá, olha o que Paulo diz aqui: ora, irmãos, rogo-vos pela a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui: eu tenho orado, eu tenho clamado pela volta de Jesus, assim como você, com certeza, nós temos orado, estamos esperando, estamos preparados para a volta de Jesus, amém? Então preste atenção aqui, algo que eu quero falar muito, para você entenda com muita atenção, preste atenção. Muitas vezes nós fazemos nossa oração da seguinte maneira: Senhor, prepara a tua igreja. Preste atenção, o Senhor, Ele já deixou servos, Ele já deixou virgens, Ele já entregou os talentos nas nossas mãos para nós prepararmos a igreja. Não é Jesus que vai preparar a igreja, somos nós, amém, queridos? Nós vamos preparar, essa tarefa é nossa. A nossa oração deve ser o seguinte: Senhor, nos ajuda, nos dá discernimento e sabedoria para prepararmos a tua igreja, os teus santos, o teu povo para o arrebatamento, para a tua vinda. Essa é a oração que nós temos que fazer. Essa missão é minha e sua, de preparar os santos. É tanto que ele fala isso aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para a preparação dos santos. Essa missão é nossa, como igreja, preparando a igreja. Amém? Então vamos lá. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Preste atenção, Paulo está falando aqui duas coisas. Paulo está dizendo: eu oro pela vinda do Senhor Jesus, vírgula, e pela nossa reunião com Ele. Paulo está dizendo, o que eu entendo aqui? Que Paulo está orando para a vinda de Jesus buscar a sua igreja, e também para aquela reunião que todos os crentes vão estar com Ele lá nos ares, em nome de Jesus. Então vamos lá. Que não vos moveis facilmente, não esteja, Paulo está dizendo aqui em outra linguagem, não esteja facilmente mudando aí, levado por vento de doutrina, tá bom? Que não vos moveis facilmente no vosso entendimento, esteja convicto, esteja ciente, tá bom, queridos, da volta de Jesus. Então tem que ficar atento. Vamos lá, tem muita gente dizendo que já estão dizendo por aí que acha que a igreja já foi e nós ficamos. Tem gente dizendo que Jesus já está voltando, irmão. Jesus vai voltar, isso é fato. Mas existem algumas coisas que precisam acontecer primeiro para Jesus voltar, amém? Uma delas, que eu acredito, é o arrebatamento da igreja. Outras coisas é o mundo ser governado por um líder, ok? Outra coisa é exatamente a manifestação do anticristo. Então vamos lá. Que não vos moveis facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola ou carta, né? Como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, certo? Paulo escreve essa carta aqui por volta do ano 60, do ano 70 depois de Cristo. Isso aproximadamente há 1900 anos atrás, certo? Quando Paulo escreve essa carta, ele diz que não estava perto, mas o tempo já passou muito e nós acreditamos que hoje já está perto, ok? Hoje já não está tão distante da volta de Jesus, até mesmo pelos sinais que nós já vimos
que está escrito lá em Mateus 24 e 25, para nos orientando a igreja, os gentios, o Israel, para estar preparado para a volta de Jesus. Então vamos lá. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Irmão, deixa eu falar aqui uma coisa para você. Eu não vou falar aqui hoje sobre apostasia, porque isso aqui é outra mensagem ou um outro estudo. Mas se você tiver uma Bíblia de estudo ou um dicionário bíblico no grego, e você for olhar esta palavra apostasia, se você tiver aquele aplicativo, a Bíblia Strong, que você vai clicar em cima lá da palavra grega, ela vai te dar o significado desta palavra apostasia. E uma do significado é partida ou separação. Esta palavra apostasia tem dois significados no grego. Tanto tem o significado de apostatar, negar a fé, como também o significado de separar, de partida. É a mesma coisa do nome da palavra manga, que a gente sabe que é uma fruta, e manga também a gente conhece como manga de camisa, não é isso? São duas coisas diferentes, mas o mesmo nome, então a gente tem que entender o que é que a palavra está se referindo, ok? Mas eu não vou falar sobre aqui a apostasia, porque aqui seria outro estudo, tá bom? Mas a maioria dos estudiosos acredita que esta palavra está se referindo à separação, à partida. É tanto que lá na Bíblia Strong, quando você clica em cima dessa palavra no grego, dá separação. É como se Paulo estivesse dizendo assim: porque não será assim, sem que antes venha a separação ou partida. Partido de quê? Da igreja. Separação da igreja com os crentes, a partida para o trono do Senhor. Então vamos lá. E se manifeste o homem do pecado. Apóstolo, me desculpe, mas eu não acredito que essa apostasia está falando de separação. Amém, irmão. Sem nenhum problema, ninguém vai brigar. Eu estou só falando com relação ao que está nos textos originais no grego, tá bom? Mas vamos lá. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse homem? O anticristo, ok? E eu quero abrir um parênteses para dizer aqui para você que esse anticristo, ele não é contra Cristo. Na verdade, ele quer ser o Cristo. Ele vai querer tomar o lugar de Cristo. E por incrível que pareça, irmão, ele vai conseguir tomar o lugar de Cristo diante de muitas pessoas, porque muitos não terão o entendimento que eu e você nós temos com relação a ele. Então ele vai enganar muita gente. Então para muitos ele vai se manifestar como Cristo, como Messias, ok? Então vamos lá, repetindo: porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, né? Jesus não vai voltar sem que antes venha a apostasia, ou seja, a separação, ou como alguns entendem, a apostatar da fé, o esfriamento. Eu particularmente não acredito que vai haver um esfriamento. Eu acredito que vai haver um avivamento para que venha Jesus se manifestar, ou melhor, levar a sua igreja, raptar a sua igreja. Então vamos lá. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Irmão, esse homem, que é o anticristo, não é um bicho, tá? Não vai ser um animal, ele vai ser um homem, tá bom? Um homem, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Presta atenção, esse anticristo, ele vai se opor, ele vai negar, ele vai ser um tipo de um homem ateu. Não que ele é ateu só no sentido de
negar que não acredita em Deus. Na verdade, ele vai negar tudo que se chama Deus, seja o Deus dos evangélicos, seja o Deus dos judeus, do judaísmo, seja o Deus do Islã, seja o Deus da Umbanda, de que for. Ele vai negar tudo que é Deus. Por quê? Porque ele vai dizer que ele é o único e verdadeiro Deus, ok? Então tudo que se chama Deus, ele vai se opor, ele vai dizer que não existe, que é falso, porque ele é o único e verdadeiro. Então vamos lá. Então diz aqui, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Nós já falamos isso aqui lá em Mateus 24, né? Quando no versículo 15, quando ele se assentar, né? A abominação da desolação que Daniel falou, quando ele se assentar lá no lugar santo em Jerusalém, né? Quem tiver na Judeia, fuja para os montes. Eu acho que você lembra, né? Ore para que não seja no sábado. Ai das grávidas que amamentam, se tiver no campo não volte, que tiver em cima do telhado não volte para pegar nada em casa, vai embora, foge, porque vai haver uma grande perseguição. Amém? Então eu estou falando aqui a respeito desse anticristo. Em primeira carta do apóstolo João, na primeira de João, no capítulo de número 2, versículo 8, ele fala assim também. Estou falando aqui a respeito desse anticristo. Diz assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Olha o que o apóstolo João está falando. Filhinhos, já é a última hora. Ele está dizendo, olha, que já é a última hora, já está perto. E como ouviste que vem um anticristo, assim como João escrevia naquela época, e essa carta chegou até nós, nossas mãos, aí está na sua mão essa carta, essa palavra, ele está dizendo que já é a última hora. E como a gente já ouviu falar que o anticristo vinha, né? É verdade, porque está na Bíblia. Você está dizendo, se a palavra diz que vem, irmão. Vem o anticristo. Também agora muitos se têm feito anticristos. Como assim? O anticristo já veio, irmão. O anticristo, talvez, eu não sei, talvez ele já esteja no meio aqui, esteja na terra, talvez, né? Talvez. Mas a certeza que eu tenho é que o espírito do anticristo já está no nosso meio há muito tempo. Desde quando? Desde o tempo de Jesus, que esse espírito já andava sobre a terra. O espírito do anticristo. Sério, apóstolo? Com toda convicção, sem medo de errar, irmão. Ele diz aqui, também agora muitos têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. E o que é aqui esses anticristos? São todos aqueles, entenda, anticristos é diferente do anticristo, porque o anticristo é uma pessoa que ainda vai se manifestar, mas os anticristos são pessoas que são contra a doutrina de Jesus, que se levanta contra os ensinamentos da palavra. Vamos dar aqui um exemplo. O espírito do anticristo, ele caminha juntamente com o espírito do comunismo. Se é que o comunismo não é o anticristo, o espírito do anticristo. Vamos lá. Certa vez, Jesus estava lá em Betânia, capítulo 12 de João, quando a Bíblia diz que Maria, irmã de Marta e de Lázaro, ela pega um vaso de alabastro que custava 300 denários ou 300 dinheiro. Ela quebra e ela vai ungir ali os pés de Jesus. No momento que ela quebra aquele perfume, que era quase um ano de trabalho, o valor dele, Judas fica indignado. Ele diz, olha, quanto desperdício. Não seria melhor vender esse perfume, pegar o dinheiro e dar para os pobres? Abre parênteses, a Bíblia diz,
ele falava assim porque ele era ladrão. Fecha parênteses. Então qual era a oratória, a pregação de Judas? Vamos pegar aquilo que em vez de dar para Jesus, vamos vender e dar para os pobres. Irmão, essa é a política, essa é a oratória do comunismo. Vamos pegar o que o povo tem e vamos dar para os pobres. Abre parênteses, porque são ladrão, eles querem para eles. Toda nação que o comunismo entra tem falido. A realidade, Venezuela, Cuba e tantos outros aí, que é onde o comunismo entra e estão tentando fazer isso aqui na nação brasileira e não vai fazer em nome de Jesus, ou talvez precisa ser feito para o anticristo se manifestar. Ok? Então vamos lá. Então o espírito do anticristo já está no nosso meio. Então todos aqueles que se levantam, que batem contra a doutrina do Senhor, sem perceber, eles estão debaixo do espírito do anticristo. Quer um exemplo? Jesus fala e ensina no Velho e no Novo Testamento que nós temos que entregar dízimos e oferta, primícia. Mas tem muita gente que se opõe, que se levanta contra, que diz que não, que é aquele questionamento. Por quê? Porque está debaixo, sem perceber, está debaixo do espírito do jugo do anticristo. Acorda, desperta para isso em nome de Jesus. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque lá em Daniel, como também em Joel, a Bíblia diz que o anticristo, ele vai impedir a oferta de manjares e as ofertas de oblação, ou seja, os sacrifícios e os dízimos, as ofertas e os dízimos. O anticristo, ele vai barrar, ele vai impedir que seja levado a Jerusalém. Esse é um dos pontos pelo qual os judeus vão entender, perceber que ele não é o Messias coisa alguma. Então todo mundo que é contra dízimos e ofertas está debaixo do governo desse espírito do anticristo. Amém? Capítulo 4 também de 1 João, versículo 2 e 3 diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Vou repetir: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Verso 3: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Lembra que eu falei que o espírito do anticristo já está no mundo? Há um pouco mais de 1900 anos aqui, João já falava que o espírito do anticristo já estava no mundo. Amém? Dizendo o quê? Que Jesus não veio em carne, porque todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, esse é de Deus. Mas aqueles que negam que Jesus não manifestou-se em carne, em sangue, estão dizendo o quê? Esses estão debaixo do espírito do anticristo. Por quê, irmão? Porque o anticristo, ele vai dizer que Jesus não veio coisa alguma, porque ele é o Cristo, ele é o Messias, e nós sabemos, irmão, que Jesus já veio. Por isso que a igreja não pode ser enganada, porque nós temos convicção que Jesus já veio em carne. A Bíblia diz em João capítulo 1 versículo 14 que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas o espírito do anticristo, homens por aí afora estão pregando, estão dizendo que Jesus não veio em carne coisa alguma, que ele até veio, mas a manifestação no espírito, que ele era 100% Deus. E eu já falei aqui, Jesus foi 100% homem, ele veio em carne e sangue. Amém, queridos? Cuidado, quando você vê alguém falando que Jesus não veio em carne, isso a pessoa aí, esse ser humano, está debaixo do governo, do espírito do anticristo. Cuidado. Pastor, tem gente que fala isso. Conheço muitos que diz isso. Amém? Eu estou falando isso, irmão, para você entender um pouco sobre a manifestação
tanto do espírito do anticristo, como do próprio anticristo, do anticristo que vai se manifestar. Tá bom? Abra comigo aí a sua Bíblia, mais uma vez em Mateus 24. Mateus 24, verso 15, quando Jesus falava ali para os judeus. Mateus 24, verso 15. Vai anotando tudo, tá bom? Não deixe de anotar nada. E se você se esquecer, amanhã nós vamos estar colocando essa mensagem, passar ela para o YouTube, e você pode assistir de novo pelo YouTube, tá bom? Porque hoje não deu para entrar aí pelo aplicativo do YouTube. Então vamos lá, verso 15. Quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Olha o que aqui Jesus está falando. Quando pois virdes, quando vocês verem, né, que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, quem foi que o profeta Daniel falou? Ele estava se referindo a quem, irmãos? Ao anticristo. Então vamos lá para o livro do profeta Daniel, para nós entender as sucessões de governo, a manifestação do anticristo, como vai acontecer. Daniel, capítulo de número 7, aí nós entramos na mensagem de hoje, tá bom? Eu estava só na introdução, para a gente chegar aqui em Daniel, capítulo 7. Irmãos, eu quero te encorajar a você ler todo o livro do profeta Daniel, tá? Todo o livro do profeta Daniel. Às vezes nós não conseguimos compreender Apocalipse porque a gente não foi Daniel. Se a gente ler o livro do profeta Daniel, do profeta Ezequiel também, a gente vai compreender com uma maior facilidade a respeito do Apocalipse, a respeito do que vai acontecer. O livro do Daniel é muito claro. E daqui uns dias, eu estava até conversando com o pastor Marclay ontem, nós vamos esperar o culto presencial para nós falarmos aqui das 70 semanas de Daniel. Ele ou eu, não sei. Para nós explicarmos aqui, porque quando a gente entende a respeito das 70 semanas de Daniel, a gente não fica com dúvida com relação ao arrebatamento da igreja. Não tira toda a dúvida, cai por terra, tá bom? Mas isso é bom, melhor na verdade, presencial. E eu creio que logo nós vamos estar aí voltando aos cultos presenciais. Então, Daniel, capítulo de número 7. Nós vamos ver se a gente fala rapidinho aqui esse capítulo todo, tá bom? Então, fica atento aí em nome de Jesus. Verso 1 diz assim: antes de eu começar a falar aqui do profeta do capítulo 7, eu quero falar rapidinho aqui do sonho que Nabucodonosor, lá no capítulo 2, depois você vê isso, ele teve um sonho de uma estátua. Dá para colocar a estátua aí? No sonho do rei Nabucodonosor, ele está passando aí na sua tela essa estátua que tinha cabeça de ouro, tinha o peito e os braços de prata, o ventre aí, né, de bronze, com as pernas, e também as pernas de ferro, e os pés misturado de ferro com barro, tá bom? Então eu vou repetir. No sonho que o Nabucodonosor sonhou e não compreendeu, porque a Bíblia diz que foi arrancado com uma mão invisível uma pedra, e essa pedra ela deu em cima da estátua e esbagaçou essa estátua, e o vento levou a poeira de tudo, né? Mas hoje eu não vou falar dessa estátua, tá bom? Eu só pedi para colocar aí para você ver que a cabeça dela é de ouro, o peito e os braços é de prata, a cintura dela aí é de bronze, as pernas é de ferro e os pés é misturado de ferro e barro. Pode tirar. Nós vamos estar falando, eu quero falar outra aqui de outra profecia. Nós vamos estar falando aqui de outra, na verdade, um sonho que Daniel teve, tá? No primeiro ano de Belsazar. Belsazar era, na verdade, neto de Nabucodonosor, tá? Aqui já Daniel já não era tão jovem. Daniel já estava aqui já
na terceira ou quarta sucessão aqui da Babilônia, porque, segundo a história, Nabucodonosor morre e o seu filho Evil-Merodach assume o trono por pouco tempo, né? Aí a história não está na Bíblia. A história diz que depois o seu genro Nabonito assume o trono, e Nabonito vivia muito em viagens, né? E quando ele viajava, ele deixava o príncipe regente no lugar dele, que era exatamente aqui Belsazar, que era neto de Nabucodonosor. É tanto que, se você for ver lá no capítulo 5, quando Daniel interpreta ali aquelas palavras que aquela mão escreve na parede, ele diz assim, ó: se você adivinhar, trazer interpretação, eu te colocarei como o terceiro no meu reino, porque ele era o segundo, o pai dele era o primeiro, ok? Então vamos lá. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões de sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma dos sonhos. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão de noite, ou seja, sonhando, dormindo, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Alguns dizem aqui que esse mar grande era o mar Mediterrâneo, né? Eu acredito que não, porque Daniel estava longe. Babilônia ficava bem distante do mar Mediterrâneo. Israel fica próximo, mas a Babilônia não, tá? Então, outros acreditam, que eu também, que Daniel estava se referindo aqui de pessoas, porque quando a Bíblia fala, e nós não temos tempo para ir para lá, para ver isso aqui, porque a Bíblia fala, muitas vezes quando está falando de mar, está falando de pessoas, de multidões de gente, tá bom? Então vamos lá. E eis que os 4 ventos do céu agitava o mar grande. E na verdade, irmão, desde o dia de Daniel e até hoje, somente hoje, nos nossos dias, nós estamos vivendo dias agitados, sim ou não? As nações estão agitadas por tudo que está acontecendo. A nação brasileira, os estados estão agitados, as cidades estão agitadas. É muita dúvida, é muito medo, é uma confusão. Verso 3. E aí aqui Daniel começa a ver uns animais. Eu vou passar e botar aí no telão. Vamos colocar aí no telão para você ver esses animais que Daniel viu em seu sonho. Olha aí, aquela mesma estátua que você viu agora há pouco. Aí logo em cima você vai ver um leão com asas de águia, tá? Depois você vai ver aí um urso com 3 costelas na boca. Depois você vai ver um leopardo, que é para ser 4 cabeças, mas a gente não conseguiu achar a imagem com 4. Eu acho que a outra está escondida, né? Mas na verdade são 4 cabeças e 4 asas. E outro bicho aí, que ninguém sabe muito bem como é, que o bicho é feito, tem 10 chifres, né? Então a cabeça tá ali, ó, fala da Babilônia. E esse leão aí, ele representa a Babilônia. O urso, ele representa, nós vamos já ler aqui na Bíblia, ele representa a Média e a Pérsia, né? Era dois impérios que tinham uma aliança, um acordo, que os dois governavam junto. Um ano a Média governava, no outro ano a Pérsia governava, e assim sucessivamente. Logo depois tem esse leopardo aí que representa, né, a Grécia de Alexandre. Acho que você já viu isso aí na escola, você já viu em filme, Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, né? E depois aí tem esse animal, tá? Que representa aí Roma, e desse animal saiu o chifre que representa aí, alguns dizem que representa aí 10 blocos de nações, né? Ou seja, 10 reinos, e desses 10 chifres vai ser tirado 3 e surge um. E esse chifre pequeno, que a Bíblia diz que tem olhos de homem, também boca, acreditamos que seja o anticristo. Então vamos lá. Esse leão representa a Babilônia, o urso representa a Média e a Pérsia, o tórax aí, o leopardo aí
o bronze, né, que é Roma, a Grécia, e o animal aí representa Roma, tá bom? E nós vamos discorrer aqui nos textos, tá? Você já viu aí, depois você pode ver isso nas redes sociais, você pode ver isso aí no Google, estudar um pouco mais sobre esses animais. Ok, verso 3 diz assim: o quarto animal, e o Daniel falando aqui do sonho dele, e o quarto animal, e quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar, né? Ou seja, esses animais, eles surgiram do mar, mas eles não surgiram, irmão, na visão do sonho de Daniel, não foi das águas, ele surgiu do meio do povo, ok? Porque mar está falando de povo, ou seja, cada animal desse representava um império, representava um governante, um líder, e nós sabemos que os líderes, eles se levantam do meio do povo, são tirados do meio do povo, não é de águas. Então vamos lá. O primeiro era como leão, não era um leão, era como um leão, e tinha asa de águias. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem. Foi-lhe dado um coração de homem. Esse animal aqui está falando da Babilônia. Babilônia, irmãos, foi o maior império que já existiu até hoje, ok? Nabucodonosor conquistou quase toda a terra da época, quase toda a terra. E quem permitiu que Nabucodonosor fizesse isso? O próprio Deus. Você vê que lá, você lê o livro de Jeremias, e você vê Jeremias profetizando a favor de Nabucodonosor. E o próprio Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Deus falando pela boca do profeta que Deus ia entregar as terras, os reinos, os impérios a Nabucodonosor. Amém? E a Bíblia diz aqui que foi-lhe arrancado as asas, e foi levantado da terra, e pôs em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. E se você for ver lá na história também de Daniel, no livro de Daniel, você vai ver que Nabucodonosor, devido ao seu orgulho, ele não quis ouvir o conselho de Daniel. Ele acabou virando uma fera, um bicho, né? E depois de 7 tempos, ou seja, 7 anos, ele foi devolvido a ele a razão, né? Então a gente vê aqui o texto falando que esse bicho aqui foi colocado de pé e foi recebido no coração de homem. Acreditam-se que era exatamente Nabucodonosor recebendo de novo o coração de homem, porque ele virou um bicho, comia pasto como um boi, criou pena como águia, garras como águia, virou um ser não identificado, ok? Então nessa visão aqui de Daniel, era exatamente aquela cabeça. Esse leão aqui, ele representa aquela cabeça da estátua, cabeça de ouro, né? Que era o império, tá? Da Babilônia. E a Babilônia existe? Acabou? Ainda existe, mano. O reino da Babilônia, o império da Babilônia não existe mais. Mas o espírito da Babilônia, né? A gente vê isso lá em Apocalipse, ainda está no nosso meio, e até mesmo dentro da igreja. Então vamos lá, verso 5. Continuei olhando, e eis que o segundo animal era semelhante. O primeiro era como leão. O segundo, olhando, e eis que o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e lhe foi dito assim: levanta-te, devora muita carne. Aqui está falando do império da Média e Pérsia, o Medo-Pérsia, que eles foram devastadores, eles eram cruéis. Eu acho que você já deve ter assistido aquele filme 300 de Esparta, né, que mostra ali Artaxerxes como um deus, como um monstro ali. E eles eram cruéis, porque diferentemente de Nabucodonosor da Babilônia, eles venciam os reinos, eles não queriam matar ninguém.
eles colocavam um governador e aquela nação pagava imposto, por isso que eles conquistaram tanta gente. Já os medos e os persas, eles destruíam tudo, eram como o urso, na força, na violência, tá? Por isso que na visão aqui de Daniel, no sonho de Daniel, esse urso aqui ele representa, tá? E lá na estátua é menos, né? É prata lá, o que representa lá na estátua lá a Medopécia. Verso 6. Depois disso, eu continuei olhando, e eis outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas, e tinha também este animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. E aqui está falando exatamente de Alexandre, porque se você for pesquisar sobre qual é o animal mais rápido, o Google mesmo vai te levar a um leopardo. Por que representa aqui Alexandre o Grande? Porque Alexandre foi muito rápido em suas conquistas. Alexandre conquistou também quase todos os impérios da sua época. Foi muito rápido, né? Ele avançou com uma violência, tá? E Alexandre ele tinha 4 generais, que quando Alexandre morre, muito novo ainda, esses generais eles assumem todo o império de Alexandre e é dividido em 4, ok? E é daí que, eu acho que o pastor Alex até lembra, quando a gente fez na faculdade a disciplina sobre o profeta menor, a gente estudou sobre o livro de Daniel, e um dos generais foi que deu a origem, fundou Roma, né? Que deu a história, começa a história de Roma através de um desses generais. Então, esse leopardo aqui, que Daniel, ou melhor, esse animal que tem uma semelhança com o leopardo, que tem 4 cabeças, que tem 4 asas de ave, né? Ele fala da Grécia de Alexandre, o Império da Grécia, que você conheceu a história, né, de filmes de épocas aí, sobre o que a Grécia conquistou, né? Você vai ver a história de Aquiles, de tantos heróis aí que a Grécia fala, de tantos homens, de tantas mulheres guerreiras, amazonas, enfim. A Grécia existe ainda? Sim, a Grécia existe, né, como uma nação na Europa, só que ela não tem tanto poder, ou melhor, ela não tem nenhum poder mais hoje, mas só que tanto a Babilônia como Babilônia, que é o Iraque hoje, o atual Iraque, né, que está no nosso meio, o espírito babilônico, esse espírito de prostituição, né, Babilônia é o berço da prostituição, da idolatria, está no nosso meio, como também a Média e a Pérsia, esse espírito aqui persa, de força, está no nosso meio. Como? Aonde? Dentro da igreja. Fazendo o que? Tentando governar e liderar a igreja na força e na violência. Por isso que o profeta diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Todo líder que tenta liderar na força e na violência está debaixo desse domínio Medo-Pérsia, ok? O urso ele fala da força. Verso de número 7, diz assim: depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal. Presta atenção, irmão. Terrível e espantoso. Daniel se espantou quando ele viu esse bicho aqui. Esse negócio que se você observar os outros 3, Daniel ele assemelha com alguma coisa, mas nesse 4º animal ele não consegue encontrar algo parecido. Então ele diz: o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés do que sobejavam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então quem era esse bicho aqui? Esse animal representava Roma. Roma que devastava tudo, pisava em tudo. E nesse tempo nasce Jesus. É no tempo do Império Romano que nasce o nosso Salvador, que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Então nós sabemos que na época de Jesus, Roma dominava quase tudo também. E eles eram
cruéis, eles eram terríveis, eles não poupavam nada, né? Então, desse animal aqui, que Daniel não consegue assemelhar nada, a Bíblia diz que surge aqui 10 chifres, né? 10 chifres. E que é esse chifre? Vá para o verso 23 para a gente entender. Porque a Bíblia explica a Bíblia. Diz assim, verso 23. E disse assim: o quarto animal será o quarto reinado da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e o pisará aos pés, e a fará em pedaços. Verso 24, lembra que é um reino. Verso 24. E quanto aos 10 chifres, olha que Daniel falando aqui, né? O que esse chifre estava fazendo? Porque assim, Daniel ficou encucado, foi com esse animal forte, terrível, poderoso, e mais ainda com os chifres, 10 chifres na cabeça do animal. Então ele diz aqui, verso 24, aqui que está falando para Daniel já é um anjo, né? O quarto, e quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reinos. Então o que o anjo está falando aqui para Daniel? Quanto aos 10 chifres, Daniel, daquele mesmo reino, se levantarão 10 chifres. Então observe, voltando aqui lá para a imagem lá de Nabucodonosor. Aquelas pernas era Roma, que era perna de ferro, né? Que Roma governava com perna de ferro, com braço de ferro, não era cruel. Então, mas depois disso o Império Romano acaba. E na verdade não acaba 100%. Roma se mistura. Olha isso, se você olhar bem embaixo, você está vendo que os pés da estátua aí está misturado de barro com pedra, né? Melhor, barro e ferro. Então assim, o ferro fala de Roma e o barro fala do povo, fala de gente, né? Então de pessoas. Ou seja, Roma se infiltrou no meio do povo. E onde é que está Roma? Roma está dentro do meio do povo hoje, uma doutrina, ou seja, até dentro da igreja evangélica, as igrejas protestantes têm muito mais da doutrina romana do que da doutrina dos ensinamentos judaicos, né? Pode tirar. Então você vê aí que esses chifres aqui, ele representa exatamente os pés, né? A mistura. Então são 10 reinos que vão se levantar no meio do povo. E nós acreditamos que esses 10 reinos é exatamente 10 confederação que vai governar o mundo inteiro. Apóstolo, você sabe o que é confederação, né? Quem gosta de futebol aí, todo ano, né? Tem aí a Copa das Confederações. Então, depois você vai lá no Google, você vai pesquisar e você vai ver quantas confederações existe hoje no mundo. Lembrando, Inglaterra, o Reino Unido já não faz mais parte do bloco europeu. Acreditam-se que o Reino Unido está se preparando para se tornar uma confederação, tá? Lembrando que a rainha da Inglaterra, ela não reina somente sobre a Inglaterra. Existem outras nações que estão debaixo do governo do reinado da rainha Elizabeth II, ok? Depois você pesquisa lá no Google, em casa então tem tempo aqui, e você vai ver quantas confederações já tem no mundo, tá? Mercosul é uma confederação, América do Norte é outra confederação, América Central é outra confederação, a Europa é outra confederação, e aí o Google vai te dar mais outras confederações, e você vai ver quantas confederações já tem aí, tá? E acreditam-se que, como o texto está dizendo aqui, que esses 10 chifres, os 10 chifres se levantarão 10 reinos, né? São 10 blocos, e depois dele se levantará outro. No meio dos 10 chifres vai se levantar um, que 3 vai ser arrancado. Vamos lá. O qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Ou seja,
vai ser abatido 3, lá em Apocalipse fala isso também, que 3 chifres serão arrancados, e se levanta um, né? Verso de número 25, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Então, para a gente entender melhor, abra a sua Bíblia aí, lá em Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, a gente vai ver aqui na visão de João, com relação a esse mesmo bicho aí. Apocalipse 13, eu ia ler só o 5 e o 6, mas eu vou ler a partir do verso 1, diz assim, ó, Apocalipse 13, a partir do 1, diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, e 10 chifres. A besta aqui, ó, já tinha só 7 cabeças, ou melhor, tinha 7 cabeças, e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfema. Aqui já é outra mensagem. E a besta que vi era semelhante, presta atenção aqui, o verso 2, e a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca com a boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Presta atenção, na visão de Daniel ele viu 4 animais, na visão de João viu um animal com as características dos 4 animais. Lembra quando eu falei que tanto o espírito babilônico, do domínio da Babilônia, como da força da Média Pérsia, como da Grécia, né? O intelecto, que as pessoas hoje substituir a teologia pela filosofia, porque o espírito grego romano está dentro da igreja, né? Então todos esses espíritos hoje não tem poder, hoje é só espírito. Vai manifestar, vai estar junto com o anticristo. Ele vai se manifestar no poder tanto da Babilônia, no poder da Média Pérsia, no poder da Grécia, no poder de Roma, e no poder que Satanás, né, vai dar, o dragão, que é a antiga serpente, vai dar para ele. Então aqui João está vendo aqui só um animal com essas 4 características. Verso 3: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Verso 5: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Quanto é 42 meses? 3 anos e meio. Abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Então você está vendo aqui, volte lá para Daniel, você está vendo aqui que esse chifre, né, que esse animal é o anticristo, né? E ele, no verso 8, olha o que diz aqui o verso 8 de Daniel: estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olho, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Ou seja, o que nós acabamos de ver em Apocalipse, blasfemava contra Deus, contra o seu tabernáculo, tá bom? Então, esse chifre pequeno aqui, irmão, é o anticristo. Então assim, quando ele chegar, manifestar, tá bom? E se você tiver por aqui ainda, você pode chamar ele de chifre pequeno, que ele vai entender, viu? Pode chamar ele de chifre pequeno, que tá aqui a Bíblia dizendo, Daniel falando, que o chifre pequeno, que tinha olho, tinha boca, tá bom? Pode chamar ele de chifre pequeno. O verso 9 e o verso 10 aqui,
é um parênteses aqui que está aqui sobre o julgamento final. Nós não vamos ler, vamos para o 11, correndo aqui. Então eu estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Que palavras? Palavra de blasfêmias, palavra contra Deus, né? Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desferido e entregue para ser queimado pelo fogo. Quem é que vai fazer isso? O próprio Jesus, né? Verso 12. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Lembra que eu falei? Esses outros animais, esses impérios não têm mais domínio, mas o espírito deles ainda atua no nosso meio, mas poderes não tem mais. Todavia foi-lhe prolongado a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, nos sonhos, né? E eis que vinha nas nuvens do céu um como um filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e lhe fizeram chegar até ele. Quem era esse, irmãos? Jesus. Verso 14. Foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e língua servissem o seu domínio, e o domínio eterno que não passará, e o seu reino total que não será destruído. Depois que, irmãos, presta atenção aqui, ó. Se você for ver na Bíblia, se você pesquisar na história, você vai ver que a Babilônia existiu, o império da Babilônia existiu. Você vai pesquisar, não precisa nem para a Bíblia não, vai só pesquisar na história, porque a Bíblia é verdade, mas alguns não se conformam só com a Bíblia, precisam da história para confirmar. Então vai para a história e você vai ver que realmente a Babilônia existiu, Nabucodonosor existiu, o império da Babilônia foi o maior império até então. Depois da Babilônia veio a Média Pérsia. Depois da Média Pérsia foi tomada por Alexandre o Grande. Aí se tornou a Grécia se tornou a grande potência. Depois a Grécia foi substituída exatamente por Roma. Então até aqui, irmão, até aqui, tudo isso, tanto a Bíblia como a história comprova. Tudo isso é verdade, tudo isso aconteceu. Nenhuma das profecias dos sonhos de Daniel se perderam. Aí eu te pergunto, você acha que daqui para frente não vai continuar? Que daqui para frente não vai acontecer? Se aconteceu até aqui, irmão, nós sabemos a história e a Bíblia nos afirma isso. Isso significa que o restante vai acontecer. Isso significa que a besta, ela vai sair, que vai se levantar 10 governos mundiais. Presta atenção. A ONU já está falando que aqui até 2030 teremos um único governo. A melhor opção é o único líder, um governo único, é uma nova ordem, né? Ou seja, uma nova organização mundial. Ok? Os famosos artistas aí já estão pedindo um governo único. Alguns presidentes estão pedindo um governo único. A OMS está pedindo já um governo único. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja também está pedindo um governo único. Aí a gente diz, eu não, irmão, quando você diz Maranata, você automaticamente está dizendo que venha primeiro o anticristo, para depois vir Jesus, porque Jesus não vai vir sem antes o anticristo se manifestar. Quando você clama pela vinda de Jesus, irmão, automaticamente você está clamando pela manifestação do anticristo. E o anticristo, ele vai reinar tudo. Ele vai liderar. Quem é, apóstolo, o anticristo? Sabe quem é, irmão? Não sei, porque a Bíblia não dá nome. Eu não posso dar nome a quem a Bíblia não dá. Mas eu sei que ele vai se levantar do meio do povo. Quem é? O senhor sabe, tem noção? Não faço a mínima ideia. Mas eu sei que ele vai se levantar, irmão. Não adianta a gente querer dizer que é Macron, que é Lula, que é o genro
do Trump, eu não sei quem é, irmão. Eu não sei. Eu particularmente eu acredito que esse camarada tem alguma descendência com os judeus. Eu acredito assim, mas eu não sei quem é. Tá bom? Porque a Bíblia não diz, mas que esse governo vai acontecer, vai. Por que vai acontecer? Porque os anteriores aconteceram. A Babilônia aconteceu. E quando Daniel traz essa revelação, quando Daniel traz a revelação para Nabucodonosor com relação à estátua, a Babilônia estava no seu ápice, nem sonhava de ser atacada por Ciro, nem a Média, a Pérsia, nem sonhava ser atacada por Alexandre, nem sonhava Alexandre morrer e ser dividido o seu império com 4 generais e surgir Roma, nem sonhava, e tudo isso aconteceu. Então se prepare, se aconteceu até aqui, o restante vai acontecer. Verso 14, isso aqui é para mim e para você, né, irmão? Verso 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como o Filho do Homem. Jesus aqui aqui já passou até o governo do anticristo, porque depois do governo do anticristo, é o governo milenar, é o governo de Cristo, é o milênio, amém? Então Jesus está vindo aqui para governar, e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o Filho do Homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno. Quando o governo de Cristo é um governo eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. O reino da Babilônia foi destruído, o reino da Média-Pérsia foi destruído, o reino da Grécia foi destruído, o reino de Roma foi destruído, o reino do anticristo será destruído, mas o reino de Deus, esse é inabalável, esse é indestrutível, ele é eterno, e eu e você vamos reinar com Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Mesmo com tudo isso, Daniel ficou encucado com o 4º animal. Mesmo ele vendo a vida de Jesus, do ancião de dias, ele ficou encucado com aquele bicho. Vamos lá, verso 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Daniel ficou perturbado, irmão. Imagine, hoje, a gente fica perturbado com o avanço da tecnologia, com a internet, todos os lugares, que a gente enxerga, vê as coisas num clique. A gente fica perturbado. Agora imagine Daniel, há muitos anos antes de Cristo, não tinha internet, irmão. Como é que Daniel não ficou? Vendo o futuro. Verso 16. Cheguei-me um dos que estava perto, e perdi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse: faz-me saber a interpretação das coisas. Verso 17. Estes grandes animais, que são 4 reis. Olha aqui agora, vamos explicar, ou melhor, ler a explicação para a gente encerrar, tá bom? Então vamos lá. Estes grandes animais, que são 4 reis, ok? Os 4 animais que Daniel viu representavam os 4 reinos que falamos, que se levantarão na terra. Verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre. Vou repetir. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, e de eternidade e eternidade, porque o reino de Deus não terá fim,
E aqueles que estão se esforçando para buscar o reino de Deus, esses vão reinar com Cristo por toda a eternidade. É o que Daniel está falando aqui, irmão, o que o anjo falou para Daniel. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Vendo que Daniel ainda ficou encucado. Mesmo vendo ali a eternidade, mesmo o anjo ali falando: olha, Daniel, vocês vão reinar, tem um reino preparado aí para os santos do Altíssimo, para o povo de Deus. E Daniel, tá certo, mas me explica melhor esse bicho aí, em nome de Jesus. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaço e pisava aos pés do que sobrava, ou seja, o anticristo será assim. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante da qual caíram 3. O desgraçado aqui, ele matou 3 chifres, arrancou 3 chifres para surgir, para aparecer. Ou seja, segundo alguns estudiosos, irmãos, o anticristo ele vai matar 3 líderes, ou seja, vai aniquilar 3 confederações, e vai se levantar sobre elas para governar as outras. Ou seja, ele vai governar as outras 7, e as 7 vão governar o mundo. Vamos lá. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, cujo o parecer era mais robusto do que os seus companheiros, ou seja, os que antecederam eles, antecessores. Esse era mais forte. Sabe por quê, irmão? Verso 21: eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Quem é que vai fazer guerra contra os santos, hein, irmão? Quem é que vai fazer guerra contra os remanescentes? Falamos domingo passado, lembra? No tribunal, no julgamento das nações, que a besta lá, o anticristo, o próprio Satanás, ele vai perseguir Israel. E aí Israel vai receber um par de asas de águia e vai voar para o deserto, aonde Deus tem preparado um local para guardar Israel. E depois ele vai perseguir, quando ele vê que Israel está escondido, guardado, ele vai perseguir agora os remanescentes. Quem é os remanescentes, hein? É aqueles crentes que não subiu, irmão. É santo, sim, mas eles não subiram como igreja. E aqui o anticristo vai cair em cima deles, ó. E eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. E prevaleceu. E deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Satanás não vai perseguir os remanescentes, os crentes, para matar. Ele vai perseguir para fazer com que os remanescentes, os crentes, neguem Jesus e confesse que Ele é o verdadeiro Messias. Ele será o falso, o verdadeiro falso Messias. Porque muitos anticristos já apareceram aí, muitos cristos já disseram. E ele vai se levantar como o verdadeiro falso Cristo. Pegou? Vai se levantar como verdadeiro, porque muitos estão dizendo por aí. Lembra do Henrique Cristo, nós falamos aqui no começo da série, dizendo que era Jesus. Teve um aí recentemente na Europa dizendo que era anticristo e morreu de câncer, dizendo que era Cristo, perdão, morreu de câncer, não curou nem ele mesmo. Mas esse bicho aqui, ó, ele vai ser o verdadeiro falso Cristo.
E aí ele vai perseguir os santos, não é para matar, irmão. É para os santos, para os cristãos, para os crentes que não foram negar a Jesus e receber a marca dele e adorar ele. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Porque esses santos aqui, se eles negar Jesus, eles estão perdidos. Mas se eles não negar, se esses aqui perseverar, irmão, e foram mortos, porque lá em Apocalipse você vai ver, os que forem encarcerados vão para o cárcere, os que forem à espada, morra pela espada, mas não negue Jesus. Lembra quando eu falei que pela graça a eternidade já está dentro de você? Mas quando a igreja for, e o evangelho que vai ser pregado vai ser o evangelho eterno, para você entrar na eternidade, você vai ter que morrer. Aí vai ter que literalmente morrer para poder entrar no reino, para reinar com Jesus. É exatamente que essa perseguição, até que veio o ancião de dias, que é Jesus, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Verso 23 de novo. E disse-lhe: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e o fará em pedaços. Porque nem Nabucodonosor conquistou toda a terra, mas esse reino aqui vai dominar toda a terra, ele vai governar sobre toda a terra. Verso 24. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reinos, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3. Verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo. E nós já lemos lá em Apocalipse capítulo 13, né? Ele falava blasfêmia contra Deus e contra o tabernáculo de Deus. Destruirá os santos do Altíssimo. Ele vai destruir, irmão. Por isso que o meu conselho a você é: esteja preparado para receber o teu esposo, para quando ele vir buscar a sua igreja, esteja preparado, esteja ataviada com vestes de linho fino, que são vestes de justiça, que as lamparinas das virgens, que são as servas, né, que são os 5 ministérios, esteja cheio, a lamparina e as vasilhas, para quê? Para que possam conduzir a noiva, a esposa, a igreja até o encontro do seu esposo, que está vindo em direção com os seus amigos com tochas acesas, para ser levada para as bodas do Cordeiro. E cuidará em mudar tempos e lei. Presta atenção aqui, irmão. O anticristo, ele vai mudar os tempos. O que é isso? O calendário. Por exemplo, no calendário judaico, só é até o dia 30. O nosso calendário tem meses que é 31 dias, tem outros que é 31, que é 28, né? O ano bissexto aí, outubro fevereiro só tem 28 dias. 29 dias no ano bissexto, né? Então, o anticristo, ele vai mudar, tem um calendário gregoriano, um calendário romano, judaico, vai ser um calendário só. Os dias vai ser igual para todo mundo. Ele vai mudar isso. Outra coisa que ele vai mudar, a lei. Você sabe que a lei no Brasil não é se é que ainda tem lei no Brasil, mas pela fé. A lei no Brasil é diferente da lei dos Estados Unidos. A lei no Brasil é diferente das leis dos países europeus. Cada país tem sua lei, tem sua carta magna, tem sua constituição. O camarada que praticou um crime, um assassinato
lá na Europa, na Itália, ele chegando no Brasil, ele não vai preso, porque a lei é diferente. Lembra daquele, acho que é o traficante, o cara que chegou aqui, matou 4 pessoas na Itália, passou aqui no Brasil, o PT deu abrigo ele aqui, passou 4 anos, acho que mais de 4 anos aqui, e só agora, depois, há uns anos atrás, aí ele foi entregue à Itália. Por que ele não foi preso aqui? Porque a lei do Brasil é diferente da lei da Itália. Lá ele era um condenado, aqui ele era livre. Então, o anticristo, ele vai colocar uma única lei. A lei que vai valer no Brasil, vai estar valendo nos Estados Unidos, vai estar valendo na Inglaterra, vai estar valendo no Japão, vai estar valendo em todas as nações. Uma única lei. Outra coisa que ele vai mudar também é a moeda. Eu particularmente acredito que vai ser uma moeda digital, não vai ter mais papel. Aí você pode dizer assim: eu sabia que o Bitcoin... Não, irmão, eu não acredito que é isso aí. Eu creio que vai ser uma moeda virtual, né? Eu até falei aqui que, acho que no culto passado, que poderia ser um chip. Mas o negócio a tecnologia está avançando, que hoje já é nano, Nano, alguma coisa aí. Os negócios estão avançando aí que... Então vai ser algo desse tipo, que não vai ter diferença de moeda. Por exemplo, eu acho que o dólar está uma média de 6,75, se eu não me engano, é isso? Por uma média de 5,70 e pouco. Então, reais, né? Ou seja, $1 vale 5 vezes mais do que R$1 aqui para nós. Né? O euro está mais alto ainda, a libra mais alta. No governo do anticristo vai ser uma moeda só. O que valer nos Estados Unidos vai estar valendo aqui. A economia vai equilibrar, a fome vai ser ratificada, porque existe muito dinheiro na mão de poucas pessoas, né? E o anticristo, ele vai equilibrar. Ele vai equilibrar. Por isso, irmão, que ele vai ser proclamado a Deus. Sabe por quê? Porque a gente vê aqui um ex-presidente da República que é tido quase como Deus no Brasil. Contrapartida, para outro lado, um atual presidente da República também, que é quase tido como Deus também. E eles não fizeram quase nada. Agora imagine um homem que vai tirar a fome da humanidade no mundo, não é numa nação, é no mundo, que vai trazer lei, que vai mudar o calendário, que vai ser uma data só, irmão. As pessoas vão aplaudir. É 3 anos e meio de falsa paz, de fartura no mundo, ok? Então vamos lá, para a gente encerrar. Cuidará em mudar tempos e a lei, e eles serão entregues à sua mão. Quem que vai ser entregue? O mundo vai ser entregue. Quem também? Os crentes vão ser entregues. Porque não é só o anticristo que vai perseguir, é o sistema que vai perseguir os cristãos, que vai perseguir os crentes. É o sistema, nações aliançadas ao anticristo, reinos, impérios aí, nações que estão aliançadas aí, que vai perseguir os cristãos. Por quanto tempo? E eles serão entregues na sua mão por um tempo, fala de 1 ano, e tempos 2 anos, e metade de um tempo, meio ano. 1 mais 2 mais meio dá o quê? 3 anos e meio. Lá em Apocalipse fala o que lá que nós lemos? 42 meses, que dá o quê? 3 anos e meio também, ok? É exatamente 3 anos e meio de grande tribulação, de grande perseguição. Mas o juízo será estabelecido, e ele, Ministério do Louvor pode subir, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão todos ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será o reino eterno, e a todos os domínios o servirão,
e lhe obedecerão. É quando Jesus vai vir para o milênio e vai governar as nações com vara de ferro, como diz lá em Salmo 2, no capítulo Salmo número 2, é o que fala também em Apocalipse no capítulo 14, que fala também em Apocalipse capítulo 19, e a igreja vai reinar também, vai governar com vara de ferro, porque vai estar com Cristo, como está escrito lá no segundo capítulo de Apocalipse, versos 26 e 27. Nós vamos estar falando isso depois. Aqui, verso 28, aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito perturbaram, mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto em meu coração. Ou seja, meio toda a explicação, Daniel ainda ficou perturbado, achou melhor guardar aquilo no coração dele e aguardar o que ia acontecer. E Daniel presenciou algumas coisas que aconteceu, a ruína da Babilônia, né? E ainda viveu até acho que o 3º ano do rei Dário. Amém? Fique em pé onde você está na sua casa. Vamos adorar o Senhor.